Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, quero agradecer pela honra de ter me convidado. Estou muito satisfeito por ter lembrado de mim, porque somos cientes das pessoas que poderiam ter vindo aqui e nós fomos convidados. Muitíssimo obrigado pelo convite. São muitos anos que eu venho a esta casa e fico satisfeitíssimo por rever as antigas amizades e fico até um pouco desconcertado com tanta formalidade com um grupo de amigos tão próximo, né? Porque a gente costuma ser formal com estranho. Mas nos foi pedido para conduzir esta tarefa de hoje. E veja só, para nós é um desafio. Por quê? Porque não é uma palestra e nem uma dinâmica, né? É uma coisa e outra ao mesmo tempo. E nós temos agora 1h20 para poder atender aí o objetivo do evento. Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos fazer a dinâmica, depois falaremos formalmente e como vocês estão em busca desse toque especial, vamos fazer a declamação de algumas poesias, porque eu creio que a poesia espírita ela é muito malbaratada, esquecida, e é uma fonte de conhecimento fantástica. E vamos aqui então dividir algumas poesias com vocês. Assim a gente dá o toque, creio que vocês estão em busca. Certo? Perfeito. Então vamos então à dinâmica. Todos de pé, por favor. A dinâmica é para atender a necessidade de refletirmos nos discípulos e nós, porque o encontro é com Jesus. E o subtítulo é Os Discípulos e Nós. Então, para a gente enfatizar o que é este discípulo e nós, vamos fazer a dinâmica. Compreendido até agora? Sim ou não? Sim. Diga sim com vontade. Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, vocês farão o seguinte. Vocês farão uma algema com a fita que a Núbia vai lhe entregar. Isto que eu quero que vocês façam. Uma algema. Compreendido? Sim ou não? Sim. Muito bom. Já chega, Dinho? Nossa Senhora, nós subestimamos mesmo o número. Depois que você fazer sua algema, você vai precisar de um par, viu? Uma pessoa. Para formar um par. Ué, mas a outra pessoa não tem algema também? Sim, todo mundo tem que ter algema. Vocês têm que esperar um pouquinho, gente. Já é pra pôr? Já é pra pôr? Já deu. O que mais? Tem um papo de alguém sobrando. Tá faltando Marilyn. A Marilyn sempre se safa. Fica tirando foto. Você quer que eu faça isso? Estão todos com algema? Vai ser ruim assim lá longe, gente. Pelo amor de Deus. Descoordenado. Tá ruim a coordenação aí. Tá, agora foi. Há 20 anos já. Terminaram com algema ou não? É pra pôr algema? É pra pôr algema? Agora que vocês estão com algema, veja só. O próximo passo, você vai ficar diante aí do seu par. Vai. Tem alguém sobrando? Marcelo. Marcelo tá com a
Perfeito, deu certo? Ok? Agora, todo mundo aqui olhando para mim, você vai passar o gema aqui assim, ó, para fazer isso aqui. Mais ou menos um X aí, Cláudia. Ah, era pra soltar ou não? Ah, você soltou aí e falou? Não, ninguém tá solto aqui. Não, era não estava tão apertado. É isso que eu perguntei, se era pra soltar e não. Isso. Conseguiram fazer o X aí, não, gente? Tá? Tá todo mundo com X? Ok. Conseguiu? Sim, aí tu tá amarrando. Ok. Preste então atenção no objetivo da dinâmica. Você vai ter que desfazer desse laço sem soltar a fita dos pulsos. Ok? O objetivo é desfazer o laço. Né? Vocês têm que se desprender um do outro sem soltar a fita dos pulsos. Ok? Vamos lá. Vocês tiraram da mão. Você fez um negócio. Esse movimento que você fez, se eu fizer, a gente precisa de um maior. Se você descer, então. Eu acho que eu conseguiu? Não, não conseguiu. Você vai descer, descer. Você pula. Não! Os dois continuam falando. Anda ginástica pra nada. Gente, não é possível. Se você descer, não, meu braço ainda continua aqui, não, meu braço ainda continua. Se eu passar por trás de você, não, você tirar o pé. Vai e volta. Você vai correr uma errado, né? Esse negócio seu tá muito pequeno, não dá mais dois juntos. Alguém mais? Alguém não, tirou do braço, tirou assim. Diga, eu sou inteligente. Eu sou capaz. Júnior, tem regra, não pode tirar a mão. Não pode só tirar, mas a solução é real. Pode tirar. Conseguiram. Isso aqui seu tá muito pequeno, mas os dois ir pra dentro. Conseguiu? O impossível, né? Consegue repetir ou não? Põe a mão de novo. Pois é, mas o seu conseguiu. Põe a mão, sai de novo. Ah, tá. Ah, isso aqui não parece. Tudo bem. Coreografia, lembra disso? Foi a hora.
Vai de costas. Vai dar um Nós vamos precisar de umas cadeiras de roda aqui depois. Né? Senta todo mundo. Calma. O nosso encontro é encontro com Jesus. Né? O subtítulo é Os Discípulos e Nós. Já que o título é Os Discípulos e Nós, Jesus Cristo, quando ele chamou o seu colégio de estudantes, de aprendizes, que é o significado da palavra discípulo, ele recomendou que eles fossem em pares. E os iniciais foram 70, que foram então em 35 pares. Quantos pares nós temos aqui? Quinze pares, né? Então estamos em 30 pessoas, né? Quase que a metade da recomendação de Jesus Cristo. E a pergunta que se faz é, por que Jesus Cristo enviou os seus discípulos em pares? Qual foi a estratégia de Jesus Cristo para enviar as pessoas em pares? Além disto, ele fez várias recomendações aos seus discípulos antes que eles saíssem. E uma das recomendações fosse que, aonde eles não fossem bem recebidos, que deveriam sacudir o pó das sandálias, que é o símbolo de quando alguém não nos recebe bem e envia-nos petardos de indiferença, de ódio, quiçá, nós não devemos carregar isto conosco, e sim sacudir essas vibrações de nós. No entanto, o objetivo aqui a ser falado não é sobre as pessoas que nos recebem, e sim com quem nós estamos. Por isso vocês estão algemados a outra pessoa. E vocês estão aí por 5 minutos tentando se livrar da outra criatura. E não conseguem. E por que será que não consegue? Será que faltou inteligência? Não é possível, né? Porque nós estamos diante de um grupo bastante inteligente. Mas é porque a convivência uns com os outros é algo de fato desafiador. Ao invés de simplesmente transmitir a teoria, a dinâmica para a gente ver a dificuldade do convívio. E é uma lei universal, a lei da sociedade. Capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos. É impossível fazermos a nossa evolução sem estarmos junto com uma outra pessoa. O eremita que vai ao deserto meditar, se isolar numa montanha, não está crescendo. Pode estar absorvendo conhecimentos, mas a prática se dá no meio das pessoas, com as outras pessoas. Então, por isso, levante-se de novo, reflita no problema e eu vou dar mais 2 minutos para vocês tentarem resolver. Mas tem jeito. Claro! Mas eu achei que eu tinha que fazer mal. Olha lá. Como é que é? Como é que é? Não, bota o negócio aqui. Não. Deixa eu ver o negócio. Pode mostrar pra dar uma dica. Nós dois temos que passar juntos. Nós dois temos que passar juntos. Só para fazer isso, deu muito Adão, mostra esse logo. Mostra aí. Sabia? Não conseguiram mesmo? Não conseguiram. Não conseguiram.
Sentou, 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 sentou. Nossa, tá muito pequeno. Sentou, sentou, sentou. Não, você come... Olha lá, vamos. Primeiro, palmas para os dois, né? Já não vão reencarnar mais juntos. O meu passa dentro dele. Mas isso aí não entendi o que podia fazer. Mas ele não está tirando do pulso. Não tirou. Não tirou. Palmas, palmas, palmas. Faz de novo. Faz de novo. Porque foi... Agora eu vou colocar então, ó. Ó, tão dentro, ó. Como que é? Tão dentro, tão dentro. Agora eu vou tirar, ó. Põe dentro aqui põe dentro da bolinha dela. O seu. Passa em volta da passa, em volta da mão. Mas vai com festa. Como educadora, eu já conheci a Não, disseram que viu em algum lugar. Essas duas aí estão estudando direito. Pronto? Então vamos à palestra formal. E aí, durante a palestra, vamos realçar as lições da dinâmica, ok? Então, que o Senhor nos acompanhe nesta singela fala. O Natal significa nascimento. E nós aprendemos com Vinícius, um escritor clássico do Espiritismo, que o Natal de cada pessoa ocorrerá quando o indivíduo fazer com que o seu interior tenha as mesmas condições da manjedoura. E para isto recorremos aos símbolos do Natal. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, mas os seus pais se encontravam em Jerusalém, José e Maria, e foram numa viagem de aproximadamente 90 milhas para Belém. A pergunta é, né? Já começa a história com paradoxos. O que uma pessoa com a gestação tão avançada como a Lígia está montada num jumento, né? Em uma viagem de estradas muito tortuosas, sinuosas, é porque o Caio Júlio César Otaviano, o imperador de Roma, ele ordenou um recenseamento. O que é um recenseamento? É uma contagem das pessoas que estavam sob o seu reino. E como era feito esse recenseamento? As pessoas tinham que viajar para a sua cidade
natalícia. José tinha nascido em Belém. Por isso que ele sai de Jerusalém para poder dirigir-se até Belém. E utiliza então de um jumento para carregar Maria por 90 milhas. O que é 90 milhas? É aproximadamente daqui lá até lá em casa, em New Jersey. Né? Então, num carro confortável, 1h30. Né? Em jumento. Dias de viagem. Né? E quando eles chegaram lá, a cidade estava cheia de peregrinos ou de pessoas que voltaram para sua cidade natal. E logo, quando eles tentaram guarida no primeiro hotel, entre aspas, o dono do hotel olhou para aquelas duas criaturas. Você imagina, à noite, frio, dois desconhecidos, mal vestidos, e disse: nós não temos espaço. Então José sai com Maria para um segundo hotel, bate na porta, e então sai o dono do hotel, olha para aquelas duas criaturas, famintos, né, paupérrimos, nós não temos espaço. Até que chegou o momento que José teve que providenciar um local para Jesus nascer, o chamado estrebaria. O que é uma estrebaria? É um local na fazenda, numa chácara, aonde guarda as ferramentas de trabalho. E também aonde dormem os animais. Na época de Jesus, era muito comum colocar os animais para dentro de casa. Porque alguns, sem ter esse conhecimento histórico, poderiam achar Jesus excêntrico, nascer no meio de animais, numa estrebaria, mas era muito comum na época. Por quê? Ora, eles não tinham sistema de calefação que nós temos. Então, traziam os animais para dentro de casa para que eles, exalando o próprio calor, mantinham a casa quente. Então, assim, Jesus Cristo está ao redor de animais. E quando Jesus nasce, escuta-se vozes que cantam: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Era necessário colocar Jesus em algum lugar, não havia um berço. Então, outro símbolo que nós temos é da manjedoura. Esta palavra manjedoura vem de manger, do francês também, que significa comer. Era um local onde os animais comiam, um coxo. Então ele limpou, colocou ali uns lençóis e o bebê Jesus foi depositado naquele aparato. Enquanto isto, haviam 3 reis magos, que é o equivalente hoje dos nossos cientistas, pessoas com todos os tipos de conhecimento, medicina, astronomia, mas na época era astrologia, e eles seguiram a estrela do Oriente para chegar até Jesus. O Baltazar, o Gaspar e o Belchior. E eles trouxeram presentes a Jesus Cristo, a mirra, o incenso, o ouro. Mas antes deles passarem por ali, eles tiveram com o governador de Israel, Herodes Antipa. E o Herodes Antipa ficou surpreso com a visita daqueles 3 reis magos. E eles disseram: nós estamos aqui porque viemos presentear o rei de todos os reis. Herodes Antipas disse o seguinte: quando vocês voltarem desta homenagem, passem por aqui e me informe aonde está a criança, para que eu também presto a minha homenagem. Mas, naquela noite, eles receberam a inspiração que não deveriam voltar pelo mesmo caminho, avisar o rei Herodes, e foram para outras bandas. Enquanto isto, José recebe uma inspiração que deveria sair de Israel o mais rápido possível, e foi para o Egito. Esta história ela é rica de símbolos, e os símbolos servem justamente para nos auxiliar a entender
quando é que nós vamos ter o nosso encontro com Jesus. E depois do encontro com Jesus, o nosso convívio com os discípulos, que somos todos nós. Apóstolo são os enviados, 12. Discípulo não. Discípulos somos todos nós, porque discípulo significa ser aprendiz do Evangelho. Então, retirando os símbolos da história, vamos compreender quando é que Jesus vai nascer dentro de nós. Para esse encontro acontecer, recorremos ao símbolo da manjedoura. Qual é o símbolo daquela noite especial? É o da humildade. Em outras palavras, se Jesus tem que nascer dentro da nossa intimidade, porque somos o mundo onde o Cristo vai nascer, se o nosso coração está repleto de orgulho, não há espaço para o Cristo nascer. Porque quando aqueles homens, os hoteleiros, negaram espaço à entrada de José e Maria, eles estavam simbolizando a presunção, a avareza, o orgulho. Por isso que Cristo não nasceu naqueles ambientes. Logo, se o nosso coração está repleto de orgulho, avareza, cobiça, não há espaço para o Cristo nascer. Então, quando Cristo nascerá? Quando nós nos tornar humildes. E o que é ser humilde? É andar com furo no chinelo? Rasgado, sem tomar banho? Não. Né? Ou de Toyota Corolla 1985? Não. Você pode dar um toque de humor. Ser humilde é reconhecer a nossa pequenez. E principalmente reconhecer os nossos erros. Isto que é ser humilde. Porque quando eu reconheço a minha pequenez, eu tenho noção o que eu devo fazer para poder crescer. O oposto da humildade é o orgulho, é a presunção. E o que é a presunção? É acharmos que somos aquilo que ainda não somos. O orgulhoso não tem mais nada a aprender, porque crê que já sabe tudo. Enquanto que o humilde tem consciência da própria ignorância, por isso está sempre aprendendo. Então, ser humilde é reconhecer-se pequeno e também reconhecer os erros. Logo, quando nós humildamos o nosso coração, haverá espaço para o Cristo nascer. Só que nós não estamos falando aqui do ser angélico que cuida do nosso planeta. Estamos falando da simbologia que o Cristo representa. Isto é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faremos da nossa vida o que devemos depois que o Cristo nascer em nós. Isto é, saberemos o caminho, porque estamos vivenciando a verdade e usufruiremos da verdadeira vida. Então, quando que esses três fatores nascerão dentro de nós? Quando nós nos fazer humildes. Entenderam até agora? Então, naquela noite abençoada, que não foi no dia 25, os historiadores tampouco sabem predatar com certeza, com exatidão a data, nós vamos ter ali alguns símbolos para decodificar. Isto é, os três reis magos, que representavam o máximo da inteligência na época, era a simbologia de que a ciência curvava diante do rei de todos os reis, do cientista de todos os cientistas, do homem mais inteligente do mundo. Os animais, a relva, é a simbologia de que o Cristo, atingindo já o reino angélico, todos estavam prestando homenagem. Nós, do reino humano, os animais do reino animal e até onde ele estava deitado, do reino vegetal. Os reinos das diferentes partes da natureza prestavam homenagem àquele que chegou ao ápice da angelitude,
do reino angélico. E para nós não ficarmos um pouco desanimados, aprendemos de Emmanuel o seguinte, que a nossa distância para o reino angelical é a mesma proporção da distância dos animais para o reino nominal. Isto é, nós saímos há poucos instantes atrás, dentro da história, do reino animal. Por isto, os nossos instintos, eles prevalecerem sobre a nossa razão. Em palavras simples, queremos algo, mas fazemos outra coisa. Logo, vamos escutar as vozes dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Os anjos estavam naquele momento sintetizando a missão de Jesus. Glória a Deus nas alturas é porque Jesus Cristo ensinar-nos-ia quem era de fato Deus. Porque até então o Deus israelita era tido como um ser bélico, parcial, que trucidava os inimigos. Mas com Jesus Cristo não. Foi-nos apresentado um Pai de amor, de misericórdia infinita, e desde então glorificamos esse Deus nas alturas. Paz na terra é a segunda missão do Cristo. Jesus veio nos trazer a paz. Só que esta paz não é a paz convencional, aquela que nós entendemos. Porque para a criatura ávida de posses, a paz é possuir muito. Para o glutão, a paz é se empaturrar de comida. Para o embriagado contumaz, é tomar todas. Mas a paz do Cristo é muito diferente, porque se trata de nós cumprirmos com o nosso dever. Então Jesus vai nos dar um outro conceito de paz. A paz não é inação, não é beatitude contemplativa, é o cumprimento do nosso dever. Nós, identificando o que temos que fazer com a nossa existência, vamos cumprindo com os nossos deveres e sentimos, por consequência, a paz. Quando não cumprimos com o nosso dever, a consciência pesa. Aliás, quando aproximamos da velhice e vamos temendo a morte, Joana de Ângeles fala que não é medo do caixão, do buraco, e sim é um receio inconsciente que nós temos de voltarmos para casa com as mãos vazias. Antes de reencarnar, formulamos inúmeras promessas para nós mesmos. Vai se aproximando o tempo de retornar e as mãos estão vazias e vamos nos desesperando. Este é o medo da morte. Logo, paz é cumprir com o nosso dever. E boa vontade para com os homens é a terceira missão de Jesus, porque Jesus nos ajudou a conviver uns com os outros. Então, o tema central da noite é os discípulos e nós. E é neste tema central do convívio um com os outros que queremos concentrar a fala de hoje. Então, os discípulos, eles eram instruídos por Jesus para trabalharem sempre em equipe. Por isso mandou de 2 em 2 para pregar. E quem eram aquelas criaturas? Pessoas iguais a nós. Jesus Cristo escolheu criaturas iguais a nós. Porque se ele tivesse selecionado criaturas perfeitas, é bem provável que alguns de nós sempre daria a desculpa que não vamos seguir o Evangelho porque Jesus escolheu pessoas perfeitas. Se o Cristo tivesse dado facilidade
apóstolos e também discípulos, teríamos esta desculpa. Mas o Evangelho é rico de lições nesse sentido. E um dos meus favoritos no tema administração é que nós podemos olhar para Jesus como sendo o melhor presidente de centro espírita do planeta Terra. E como foi a diretoria de Jesus Cristo? Só deu pepino para a cabeça de Jesus, né? Porque Pedro o negou. Judas o traiu. E por que cria-se a expectativa que as pessoas ao nosso redor serão pessoas perfeitas, né? E lesas de qualquer conduta imoral? Criamos uma expectativa do comportamento das outras pessoas, que quando estas mesmas pessoas não conseguem manter o que esperamos delas, ficamos com raiva delas, ao invés de olhar para nós e perguntar por que criamos esta expectativa se somos pessoas falhas também. Então, um direto resultado da compreensão da doutrina do Cristo é nós termos boa vontade para com as outras pessoas. Porque se nós compreendemos que é tão difícil vivenciar sob as nossas próprias expectativas, como esperar dos outros a mesma pessoa? Como nós estipulamos, né, para nós mesmos metas que, quando não conseguimos alcançar, ficamos tão tristes com as nossas próprias defecções morais. E por que esperar das outras pessoas? Então, os discípulos e nós ensinam-nos essa convivência um com o outro. Então, a primeira história da noite é do André. Aliás, Pedro. E conta-nos no livro Luz Acima, Humberto de Campos, que Pedro era muito irascível. O que podemos chamar de espírita bipolar. Às vezes está com uma criatura e está sorrindo, alegre, te ama, né? No outro dia não pode nem te ver. Né? Espírita bipolar. E Pedro tinha esta característica, porque ele era muito durão, né? Mas muito fiel à proposta de Jesus. Então conta o Humberto de Campos que certa vez ele caminhava com Jesus e viu uma vendedora de ilusões. Olhou para Jesus e: veja, Senhor, aquela mulher, quantas famílias ela já destruiu. Então Jesus olha serenamente para Pedro e diz: Pedro, Pedro, as pessoas são mais fracas do que vis. Numa outra oportunidade: Senhor, veja um cobrador de impostos, um publicano, ele está sorrateando a vida das pessoas. Então Jesus, com tranquilidade: Pedro, Pedro, as pessoas são muito mais fracas do que vis. Numa outra situação: veja, Senhor, aquele homem está traindo a sua esposa, tem 3 famílias. Jesus: Pedro, Pedro, as pessoas são muito mais fracas do que vis. Passou-se o tempo, a última ceia, e Jesus Cristo, numa linguagem profética, revela para os discípulos o que aconteceria com ele. E Pedro disse, né, que ele defenderia, que ele daria a própria vida para defender o Cristo. Então Jesus disse: ó Pedro, antes mesmo do galo cantar 3 vezes, você me negará. E ele jamais poderia pensar nisto. E claro que Judas entrega Jesus Cristo, vêm os soldados romanos, e Pedro fica desesperado. De fato, ele sai junto aos soldados para observar o que está acontecendo. E quando ele chega próximo da prisão, onde colocaram Jesus, as pessoas que ali estavam reconheceram Pedro. Mas não é você o discípulo, o apóstolo daquele homem? E ele: não, você está equivocando com uma outra pessoa. E se foi. Então ele lembrou de Jesus, que ele negaria. Mas na cabeça dele, veja, como é igual a nós, né?
ele justificou. Se eu me entregar agora, quem é que vai salvar Jesus? Então eu tenho que me proteger. Então ele acompanha, fica ali por perto. Numa segunda tentativa, está fazendo muito frio, ele vai para aquecer a mão no fogaréu, onde havia umas pessoas reunidas. E mais uma vez, depois que a luz do fogo tinge a cara dele, você não é o seguidor daquele homem que está preso? Ele, não sou não, você está confundindo. E saiu. Já ficou difícil a desculpa, que ele estava se protegendo para poder libertar Jesus. E no outro dia, ele, já desesperado, que não estava conseguindo nenhuma influência para assaltar Jesus, se aproxima de novo e é reconhecido pela terceira vez. E diz, não, eu não conheço aquele homem. E saiu. E de uma certa distância, segundo Humberto de Campos, ele podia ver o rosto de Jesus atrás das grades. E através de uma projeção auditiva, ele escutou a voz do Cristo. Pedro, as pessoas são muito mais fracas do que vis. É uma lição fantástica para nós, junto os discípulos, que somos todos nós, a convivência. As pessoas, elas não são más. As pessoas têm a fraqueza moral. Não nos atinge, não nos prejudica, não por maldade, e sim por debilidade de caráter. E isto ajudaria-nos de uma forma significativa, se compreendermos que o outro não está fazendo por maldade, mas é por fraqueza, porque sugerir em nós, então, a compaixão. O que é compaixão? Eu compreendo porque o indivíduo está agindo assim. Eu não estou justificando. Quer dizer, concordo com você. Estou procurando a entender. E estudando a mim mesmo, eu vou chegar à conclusão de que a mesma compaixão que ele necessita, eu também necessito de outras pessoas. E isto vai ajudar o nosso convívio. Veja que lição fantástica. O discípulo Pedro ensina para nós. Numa outra ocasião, era Judas perturbando Jesus. E Judas tinha a mania de estar sempre falando o pior das outras pessoas. E no convívio um com o outro, vocês aí na dinâmica, poderiam ter causado algum atrito. Se eu dissesse, vocês vão sair daqui até solucionar o problema. Chegaria um ponto que vocês iam com um atrito, de tanto estar conversando e dar ideia e não conseguindo, a tolerância vai abaixando de nível. Sábado, pelo menos, estamos descansados. E quando o assunto é na sexta-feira, cansados e com fome, a tolerância fica no chão. E vamos resolver problemas difíceis. Então, se vocês ficassem aqui naquela tentativa até conseguir, as horas passariam e chegariam no momento que os dois iam estar bicando. É você que é um tonto, você que é ignorante, e você que não escuta. E Judas agia assim com os outros apóstolos. Então, chegou o momento que os outros apóstolos se afastaram do convívio com Judas, porque ninguém suportava ficar perto dele. Isto é, quando a gente vai falar alguma coisa de um ponto negativo com alguém, há um tato psicológico muito grande. Isso não aplica ao centro espírita, aplica a todas as áreas da nossa vida, dentro do nosso lar, no nosso trabalho. Primeiro a gente apresenta os pontos positivos. Olha, você é isto, você faz tão bem aquilo. Nossa, ninguém como você faz isto. Mas, e aí apresenta a situação que queremos uma revisão. Mas o que fazemos? Não se escuta, não se dá atenção aos pontos positivos e já taca na criatura a parte negativa e não há quem aguenta. E assim fazia Judas o tempo todo. E as pessoas se afastaram dele. Então ele estava reclamando com Jesus. Estavam viajando de uma cidade a outra
e muito cansados, e Judas reclamando, e o Senhor só escutando. Eu sou só, Senhor, ninguém me dá atenção, ninguém é meu amigo. E Jesus Cristo, refletindo, quando eles viram uma poça d'água, Judas saiu na frente de todo mundo. E na hora de pegar a água para jogar no rosto, para se lavar, ele toca no fundo da poça. E a lama que estava adormecida sobe e toma conta da água. E depois nenhum dos outros apóstolos pôde lavar o rosto. Então Jesus conclui, né? Todas as suas indagações têm resposta nesse pequenino lago. As pessoas são assim, Judas. Com o tempo, as suas sujidades vão para o fundo. E permanece por cima a parte cristalina, isto é, o melhor que temos para apresentar. Mas se você mexe muito no fundo, a sujidade sobe e não há quem suporta conviver com a própria sujidade. Você, tratando as outras criaturas assim, está sempre tirando o pior delas. Então ele compreende que sim, nós temos defeitos, mas não é necessário que de minuto em minuto alguém venha nos dizer para nós mesmos que defeitos são estes, porque isto nos perturba em demasiado. Outra lição dos discípulos em nós, a compaixão, para que nós não venhamos agitar as criaturas. E isto é tão difícil, principalmente quando estamos no calor da desavença, da confusão, da intriga, porque chega um momento doentio da conversa que o objetivo já não é mais esclarecer, e sim ofender o outro. Ainda mais quando a briga é de casal. E há pessoas que têm uma memória extraordinária para falar de coisas que aconteceu no ano de 2000, em 1980, para poder cada vez mais pesar a economia daquela situação que vivenciam, quando na realidade uma lição desta poderia evitar anos de confusão. Os discípulos e nós, então, ensinam-nos que nós não devemos levantar a sujidade das outras criaturas. Dar às pessoas o direito de serem como querem ser. Eu sei que nós olhamos para o outro e diríamos, né? Mas pessoa pode dar mais. É verdade, mas não quer. Se exprimimos a criatura, né, nós não estamos tirando o melhor, e sim agitando a sujidade que já estava na parte submersa. Se fulano ou ciclano não quer, problema da pessoa, mas você que está desperto, consciente, né, aproveite do momento para dar o melhor de você, porque você obterá a paz por estar cumprindo com o seu dever, porque vai estar vivenciando o caminho, porque já está desperto para a verdade e vai obter a vida real. Enquanto a outra criatura prossegue na sua marcha atrasada e um dia chegará também no mesmo destino que está reservado para todos nós, que é a consciência plena, a nossa felicidade. Para que o Cristo, então, de fato, cresça dentro de nós, é necessário muito esforço. Porque uma é o Cristo nascer, a outra é o Cristo crescer. Nós, naquela noite simbólica, aprendemos que Jesus nasceu, mas ainda não cresceu. Isto é, o conhecimento que aprendemos aqui no Espiritismo é o nascimento de Jesus depois que nos humildamos. Agora, o Cristo crescer dentro de nós, isto já é um esforço hercúleo que fazemos com o tempo. A tal ponto que o Paulo de Tarso, quando o Cristo estava crescido dentro dele, ele afirmou:
já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E nesse sentido, mais uma vez os discípulos nos ensinam uma outra história. Conta que Jesus Cristo passou o dia todo realizando curas. E os discípulos estavam encantados. Imagine alguém restituir a visão, limpar lepra. E no final do dia, resolveram ir para uma outra cidade, porém a barco, a cidade de Gergesa. Eles subiram então no barco, mas antes, Pedro, que era o mais experiente, disse: Senhor, estamos no mês de março e abril, e durante esses meses, o mar, de uma hora para outra, fica agitado, e podemos todos só sobrar. João olha para Pedro e diz: mas você está duvidando da força do Cristo? Você acha que algo vai nos acontecer? Tenhamos mais fé. Entraram então todos no barco. E à medida que o barco foi se distanciando da margem, Jesus Cristo foi para a polpa e adormeceu. E os discípulos então, numa conversa acalorada, começaram a lembrar dos acontecimentos do dia. Você viu quando chegou o cego e ele simplesmente tocou o olho e restituiu a visão? E o outro disse: mas isto não foi nada. Viu o paralítico que saiu caminhando? E assim conversando acaloradamente. Até que, de fato, começou a chegar as nuvens. O vento soprou e as ondas começou a oscilar o barco. E eles ali tranquilo, tentando manter a fé, mas quando de fato o barco começou a agitar cada vez mais, então, claro que Judas diz: eu não disse que o barco ia afundar, né? E Pedro: tenhamos fé, mas meu Deus! Até que eles gritam: João, desperta Jesus. Então João pega Jesus, sacode: Senhor, Senhor, nós vamos só sobrar. Então Jesus olha para eles e diz, né: até quando eu vos suportarei? Levanta as mãos, acalma os ventos, as águas, e eles ficam surpresos. Que homem é este que até os ventos, as nuvens, o mar controla? É uma história riquíssima de símbolo para nós. A tempestade são as dificuldades da vida. E o Cristo adormecido é este conhecimento que temos dentro de nós, mas que no momento dos desafios permanecemos com os conhecimentos adormecidos. Não colocamos em prática. Porque o conhecimento teórico é muito distante da vivência, mas na dificuldade que é a oportunidade de colocar em prática o conhecimento teórico. É no desafio que nós vamos solidificar o conhecimento. Permita aqui uma pequena situação pessoal, mas vocês tanto perguntaram sobre a gravidez da Lígia. Nós estamos no movimento espírita, isto é, né, formalmente, desde 97. E nisto conheci a minha sogra dentro do centro espírita e, por consequência, a esposa. Porque espírita tem que conquistar a sogra para depois pegar a esposa. E assim foi. E com o tempo, né, levei a minha mãe. E há mais ou menos uns 6 meses atrás, numa segunda-feira, estava 19 pessoas lá dentro do centro espírita, né? Todos os meus familiares. Olhei para aquilo e disse: poxa, só demorou 20 anos, né? para levar todo mundo. Então, a minha esposa, a minha mãe, frequentando o centro regularmente. E quando nós fomos ter a Lilian, estávamos no hospital. A Lígia não teve o nascimento, o parto natural, teve que ser induzida. E começou aquele processo para as mulheres que passou, que sabe que é prolongado, né? E o dela foi no total de 36 horas. Então, a Lígia não queria passar pela cesárea. Abrindo parêntese, esse termo, né, cesárea, vem do próprio César, né, que teve o seu nascimento assim. A mãe de César não estava conseguindo, de forma natural, tê-lo.
Então fizeram um corte, e o corte então passou à posteridade de cesárea. Então, ela tem horror a cortes, a cirurgia. Para mim, então, a autoridade é a enfermeira. A enfermeira disse que o coração da criança está bem. A Lilian está calma dentro da Lígia, a Lígia está com sintomas naturais, mas a minha mãe, que é espírita, a minha sogra, que é espírita, descabelando. Né? E chegaram ao ponto, isso dentro do quarto, porque a pessoa a parturiente, né, precisa de silêncio, ou qualquer coisa perturba, e as duas gritando, me engalfiando. Né? E chegou o cúmulo de dizer, se a Lígia morrer, você é o responsável. Né? Cadê o conhecimento espírita? Cadê a fé? Cadê o Cristo? Não, que mané Cristo o quê? Você vai matar minha filha, né? Então o jeito foi expulsar as duas do quarto para que a Lígia tivesse a Lilian de forma natural. E teve. Isto é, no momento da emoção, do desafio, da dificuldade, é o momento do teste. Mas é para isto que nós temos a informação. É para isso que viemos aqui todas as quintas-feiras aprender. Não é para a gente ficar rico de conhecimentos. É para, no momento apropriado, praticarmos, vivenciarmos a teoria. Certa feita, Chico Xavier estava com dificuldades. E passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e o Manuel, nada. Então, certa feita, ele já não aguentou. Então, Emmanuel aparece e disse, o que está acontecendo, Chico? Mas você não está vendo que eu estou com um grande problema? Então, Emmanuel, com a forma muito sábia de responder, disse, olha, Chico, se uma pessoa entrega um guarda-chuva para alguém, uma bota de chuva, uma capa de chuva, o que a pessoa está dizendo àquela criatura? Que vai chover. Pois bem, eu tenho escrito diariamente, através do seu intermédio, todas as situações sobre esses problemas que você está vivenciando agora. Agora coloque a capa, use o guarda-chuva, né? Coloque a bota. Isto é, nós estamos todo o tempo aqui no Centro Espírita aprendendo, enriquecendo-nos, mas o Cristo permanece adormecido. Quando vem a onda, os ventos começam a soprar, nos desesperamos. É necessário despertar o Cristo que está adormecido em nós. Já nasceu, porque todos temos conhecimento. Queremos vivenciar esse cristianismo, queremos divulgar o espiritismo. Só que às vezes Jesus dorme, fica numa sonolência tão forte dentro de nós, né? Quase que esquecemos que ele existe. E os problemas que poderiam facilmente ser administrados, sem muita intemperança, desespero, passa a ser coisas grandes. Então é no momento de dúvida que se pratica a fé. É no momento de ressentimento que se pratica o perdão. É no momento da indiferença que nós praticamos a caridade. É no momento da preguiça que nós trabalhamos. São oportunidades que nós temos de estar fazendo com que o Cristo cresça dentro de nós. Até um ponto que podemos conclamar com o próprio Paulo. Já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Não é que Paulo deixou de existir, é que agora ele estava no caminho, vivenciando a verdade, para de fato ter uma vida. E uma das lições mais impressionantes para nós sobre os discípulos, sobre os apóstolos, é o próprio Paulo de Tarso, que não conviveu com Jesus Cristo. Nos foge o quanto que Paulo se esforçou para despertar o Cristo dentro dele. É do conhecimento de todos nós, quando ele estava na estrada de Damasco, que o cavalo tomou susto com a luminosidade de Jesus, ele cai e pergunta, né? Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Quem és tu? Eu sou Jesus, aqueles que você persegue. O que queres que eu faça? Vá até Damasco e lá lhe será dito. Esse livro é tão extraordinário que eu fazia testes com o poder do livro, entregando aos prisioneiros, para ver a reação.
Porque a gente é suspeito. Gostamos tanto do livro que quando pegamos não largamos até completar. Já uma pessoa estranha, completa ao Espiritismo, como seria a reação? E a reação era a mesma, né? A pessoa começava a ler um livro de mais de 500 páginas e enquanto não terminasse de ler, não deixava o livro. Por quê? Porque estava sob a hipnose do próprio Emmanuel. Porque quando lemos uma coisa, estamos em contato com o autor. E vamos aprender que depois que Paulo de Tarso faz a sua conversão, ele não é bem aceito, porque as pessoas não acreditam em sua mudança. É o símbolo do Cristo quando nasce em nós. Os nossos amigos antigos não vão receber a gente de braços abertos. Vai ser como Herodes Antipas. Vai querer matar as crianças, isto é, vai querer matar o seu Jesus dentro de você antes que ele possa crescer. As pessoas nos perseguem, nos caluniam. Por quê? Porque a nossa presença, através de uma conduta retilínea, incomoda eles. Porque você se transforma numa carta viva endereçada para eles. E se eles não querem receber a carta, ficam muito incomodados e tentam matar o carteiro, que é você. Então, ele foi rejeitado e fugiu para o deserto. No deserto, ele ficou 3 anos. Do deserto, ele foi para Jerusalém se encontrar com Pedro. E chegando na casa do caminho, também não foi recebido, porque os discípulos estavam muito receosos com aquela transformação. Ele que começou a perseguição, como ele estava agora lutando para disseminar o evangelho de Jesus? De jeito nenhum. E expulsaram ele dali. Ele foi para a casa do pai dele. E chegando lá, o pai dele estava horrorizado, porque ele era a esperança do Sinédrio, que seria o próximo sacerdote, orgulho da raça hebraica, e ele agora abandona tudo isto para seguir um carpinteiro que foi pregado na cruz. Então, o próprio pai o expulsa dali. E ele, sem saber o que fazer, ele vai dormir nas cercanias da cidade. E naquele momento, aparece-lhe Abigail. Abigail, que era a sua noiva amada, a quem ele desprezou por seguir Jesus. Então ele, quando vislumbra a presença de Abigail, faz perguntas mentais, né? Como proceder? E ela então responde: ama. Mas se eu mesmo, amando, não consigo atingir os meus objetivos, o que fazer? Trabalhar. Mas, amando e trabalhando, nem sempre conquistamos o que queremos. Espere. E como esperar diante de pessoas tão complicadas? Né? Dores de cabeça, né? Os discípulos e nós. Né? Perdoe. Fica ali estatuído, então, o programa para todos nós. Ama, trabalha, espera, perdoa. O que é amar? Amar neste contexto é nós aprendermos. Como vamos amar o Evangelho se nós nem conhecemos o Evangelho? Amar o Espiritismo, nem conhecemos o Espiritismo. Amar é nós aprofundarmos no conhecimento. Agora, este amor não pode ficar na contemplação beatífica. Por isso que passamos para a segunda fase, trabalhar. Isto é, vamos disseminar esta mensagem. E aqui eu abro um parêntese. Em maio do ano que vem, dia 4, num sábado, estaremos fazendo o simpósio espírita lá em New Jersey. O simpósio espírita nacional, todo em inglês. E vamos pela primeira vez colocar um billboard numa estrada, a Rota 22, que segundo a estatística passa aproximadamente 250 mil carros por semana. Vai ficar lá por um mês, isto é aproximadamente 1 milhão. E eu estou pagando promessa, né, para menos de 1% das pessoas que passarem olhar e acessar a internet para poder ver, porque
é algo que nós desejamos com muita veemência, que os americanos saibam desta belíssima doutrina que tanto nos beneficia. Este país acolheu a todos nós. Temos aqui dignidade financeira por causa deste país. O mínimo que podemos fazer é devolver em luz o que recebemos tanto através da disseminação do Espiritismo. Pois bem, a primeira coisa que vamos fazer é os bumper stickers. Então, quem quiser o bumper sticker para colocar no seu carro, para fazer a propaganda do evento, fale com o Márcio. Não vou botar esse trabalho para mim, que já é muito. Busque o Márcio vai lhe entregar um bumper sticker para fazer propaganda do evento. Né? Fechando parêntese. Então, ama, trabalha. Agora, se nós fazermos de tudo e o resultado ainda não é o que desejávamos, espera. Este esperar é confiar no futuro, porque o que não nos acontece e o que desejamos nesse momento, talvez não seria conveniente para nós. É necessário esperar, porque o tempo de Deus é sábio. E por último, o convívio um com os outros é na base do perdão, isto é, compreendendo que cada um tem as suas fraquezas morais, os seus limites, tanto quanto nós os carregamos. Então, esforçar-nos para humildar o nosso coração, para que o Cristo possa nascer dentro de nós, e vamos alimentando o Cristo dentro de nós com bastante trabalho, realizando as nossas preces para aurir força do mais alto. Então, para concluir, que o tempo passa tão rápido. Aqui em Canérica eu não sei o que acontece. O tempo não rende aqui. Quando você orar em busca de tudo isso, porque não tem como tratar de um assunto desse, né? É a síntese, né? Mas aprendemos com Humberto de Campos que as nossas rogativas para atingir os nossos objetivos necessita de bastante reflexão para quando nós venhamos ser atendidos em nossos pedidos. Porque nem sempre o que esperamos é o que vamos receber, mas o que vamos receber é sempre o melhor para nós. Então conta ele de 3 árvores na Ásia Menor, que falavam uma com as outras. Claro que se trata de uma lenda. A primeira árvore dizia: eu gostaria de ser um trono do maior rei de todos os reis. E a segunda árvore dizia: mas eu gostaria de ser um carro que transportasse esse próprio rei. E a terceira árvore afirmava: mas eu não, eu gostaria de ser uma ponte que ligasse o rei ao seu reinado. E assim elas, entusiasmadas com suas preces, todas as outras árvores escutavam aqueles desejos, até que os lenhadores entraram na floresta e começou a decepar-lhe os braços, os galhos, e ficou só o tronco. E foram arrastadas de uma forma muito injusta no meio da floresta, e as outras árvores, vendo aquela situação, como pedir coisas tão boas? E veja o que aconteceram com elas, decepadas, arrastadas. E a primeira árvore teve um desgosto de chegar na mão de um outro lenhador, que fez um tremendo furo no meio dela e colocou ela como um coxo para alimentar animais. Ela ficou desesperada, né? Que situação humilhante! Eu pedi para ser um trono e veja a minha situação como coxo de comida de animais. A segunda árvore foi levada para um outro lenhador que cortou o meio dela e se transformou num barco. E os pescadores, que pouco cuidavam dela, tacavam-lhe os peixes, não lavavam, imagina a podridão, as carnes em putrefação dos peixes, ela então humilhada naquela situação. E a terceira árvore foi levada para perto de uma cadeia, na qual foi colocada como um poste para que os prisioneiros recebessem ali em seus látegos os chicotes da covardia. E os anos se passaram, depois de preces tão lindas, até que veio o Rei Jesus. E naquela noite,
que já descrevemos, o José, em busca de algo para acolher Jesus, vai limpar o coxo e coloca os lençóis. E, finalmente, a árvore se deu conta que o pedido dela foi atendido. Ela se transformou no trono do maior rei de todos os reis. A segunda árvore, ela era um barco, e com o passar do tempo, as multidões se avolumavam de tal forma em torno de Jesus que ele precisava de uma plataforma para poder falar. Subiu então no barco e por várias vezes pregou do topo do barco. Então o barco, a madeira, a árvore, teve o seu pedido atendido, porque de fato aquela árvore se transformou no carro do maior rei de todos os reis. E por fim, quando a ignomínia humana foi crucificar Jesus, retiraram o mastro de perto da cadeia, pregou a trave horizontal e a trave vertical, de fato, se transformou na ponte, ligando o rei ao seu reinado. Por isto, formule as suas preces, mas com bastante reflexão, porque Deus nos dará aquilo que precisamos e nem sempre aquilo que achamos que é o melhor para nós. É necessário olhos de ver e ouvidos para escutar a mensagem de Deus. Vamos então entrar agora na nossa terceira parte, que são as declamações. Vou colocar aqui uma música de fundo. E vamos buscar a nos embevecer do conteúdo poético, porque as poesias, elas são uma síntese das lições dos espíritos superiores. Porque o que nos leva 1 hora para falar numa poesia de 2, 3 minutos, eles falam sintetizando o Evangelho do Cristo e também o Espiritismo. Mas estas poesias, elas têm um profundo conhecimento dos discípulos, do relacionamento que nós temos uns com os outros. Relacionamentos de marido e mulher, de companheiro, a companheira, de amigos. São formas diferentes de vivenciarmos esse evangelho dentro de nós. Então faremos o seguinte. Nós começaremos com um hino de São Francisco de Assis. Depois, a declamação que Lívia fazia a Públio Lentulus, e ele por tantos anos negou o amor dela. Depois, um outro poema de Victor Hugo, que fala do relacionamento de homem e de mulher. Logo em seguida, Maria Dolores e depois Castro Alves. Estou aqui nos esforçando para que nós tenhamos aqui um momento artístico, nos sensibilizando com a mensagem. E temos aqui o que há de melhor na música. Comecemos então com Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é amando que se é amado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Lívia para Públio Lentulus. Alma gêmea da minha alma,
flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e preencheste meu coração. Vinhas, na bênção dos deuses, na luz da claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança como tu és, todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a mais triste agonia da saudade nos seus véus. Se algum dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade dos céus. Victor Hugo. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher é um anjo. O gênio é incomensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude, sublimidade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência, o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, a lágrima comove. O homem é um templo, a mulher é um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhamo-nos. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter na fronte uma auréola. Pensar é ter no coração a luz. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que deslumbra, o lago a poesia que o encanta. O homem é uma águia que voa, a mulher um rouxinol que canta. Voar é dominar espaços, cantar é conquistar almas. O homem tem um fanal, a consciência, a mulher uma estrela, a esperança. A consciência guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Maria Dolores. Alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa quando desejas orar, buscando a segurança em Senhor, faça em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas, se desejas encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida, desce o vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez, volve a sombra das margens do caminho e estende os seus braços fortes aos que vagam sem norte na saudade do lar que se desfez. Escuta os que vão, à noite, ao frio, ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e de compreensão. Para e abraça essa criança que o desprezo consome e a doença extermina. Para, ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem senão pó, lama e lágrima por leito, e à guisa de aposento um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente atona em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai, onde exista a aflição, oferecendo a cada sofredor uma cota do seu amor. E aí surpreenderás um divino clarão que dúlcido irradia paz, bondade e harmonia. E em meio dessa luz, escutarás Jesus, eternecidamente a dizer-te ao fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te a voz na prece em qualquer parte. Devo, no entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe e aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui. Maria Dolores de novo.
e o tempo encerrou, então não vou fazer as outras duas. Dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida, que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio que os aferra ao ódio, a desprezo, a guerra. Foi quando um anjo do céu, às alturas, volveu das alturas e disse humildemente ao grande Deus: Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor? Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce, tudo na terra é luta, em conquistas da posse. Veneno, flecha e clava, sofre no mundo inteiro humanidade escrava da descrença, do mal e do crime, sem qualquer esperança que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados, caídos nos sacarmos da morte. Que fazer, grande Deus, nas trevas dessa luta, em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o Pai, de infinita bondade, refletiu por muito tempo e disse comovido: aceito, filho meu, quanto me falas, entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa em que te avanças. Os que morrem no mal renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor, ninguém alterará a minha obra de amor. A fim de acabar com a cobiça e o crime, instalarei no mundo a força da justiça. E para exterminar o orgulho, sem pancadas, sem gritos, sem barulho, enviarei alguém. Alguém que ama os filhos meus com meu amor ao bem, para a exaltação da paz, sem desprezo a ninguém. Alguém que saiba amar, a servir, a sofrer, cultivando perdão por simples dever. Dizem que foi assim, que a terra começou a fazer-se jardim. Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens. E conforme o Senhor mandou e prometeu, entre as rudes mulheres dos selvagens, o coração de mãe apareceu. Feliz Natal para vocês.